Olá, irmãos, estamos aqui novamente para o nosso estudo expositivo acerca do livro de Gênesis e com muita alegria venho compartilhar com vocês que estamos no nosso terceiro capítulo. Temos feito mais algumas séries, tenho pensado em como é que eu posso publicar isso e transformar isso para que mais pessoas consigam ver, mais pessoas consigam acompanhar, mais gente consiga tirar conclusões acerca daquilo que viemos falando e falaremos no futuro, né? E hoje, não de forma diferente, vamos falar sobre algo muito ímpar na história da humanidade, que é tratado como a queda. Hoje eu estou gravando, está tendo o jogo do Flamengo, possivelmente o Flamengo fez um gol e aí as pessoas não sabem torcer na moralzinha e deixam isso acabar propagando de forma bizarra. E fica um pouquinho mais difícil, mas espero que isso não atrapalhe vocês, a nossa compreensão. Lembrando que a gente está tentando colocar em outras plataformas, né? Se você ainda não está no Instagram, segue @PedroSuliano. Todo dia estamos fazendo estudo devocional, com uma devocional de Charles Spurgeon, tentando sempre ter uma visão reformada. Além disso, estamos com nossas séries, né, que são colocadas no YouTube semanalmente. E além disso, temos no Spotify também Pedro Suliano. Estou pensando em colocar em mais algumas áreas de podcast, porque é um ambiente que eu estou considerando melhor de trabalhar e de expor ideias, né, porque é um foco, são pessoas focadas para procurar assuntos específicos. Então você não tem queima de cartucho, né? Hoje falaremos sobre Gênesis 3 e começaremos nosso estudo expositivo, pregação expositiva, com Gênesis 3, de 1 a 7. Primeiramente, como vocês sabem, eu vou estar usando a King James, né? Mas podemos fazer paralelos com a Almeida Revista Ampliada e com a Bíblia de Jerusalém, tá? A gente vai fazer esse paralelo sim, vou até deixar todas já aqui abertas. A King James geralmente eu uso de referência porque ela tem a letra grande e acabou se tornando minha Bíblia predileta, né? Por conta disso. Talvez, quem sabe, no futuro eu pegue uma Bíblia King James de estudo. Mas gosto muito da de Genebra também, então... Bíblia reformada, né? Deixa eu já abrir aqui. Pensei em colocar cards explicativos, mas tudo isso só faz eu perder tempo, sabe? Porque o principal foco, na verdade, é ouvir, né? Acompanhe-me se puder, mas o principal foco é que venhamos a ouvir. Vamos começar lendo Gênesis 3, de 1 a 7, na Bíblia King James. Se você puder me acompanhar, me acompanhe. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como os deuses, conhecendo bem e mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, uma árvore a ser desejada, para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, e o comeu e deu também a seu marido. E com ela ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. Vamos orar, primeiramente, depois vamos fazer o comparativo das outras três. Tem até outras ali, mas eu pensei agora em fazer isso. De repente, no futuro, a gente pode até fazer isso. Mas vamos orar para que a palavra de Deus seja integrada em nosso coração e germine a frutos de 100, 1000, 5000 e assim por diante. Senhor nosso Deus, que a sua palavra seja viva em nossos corações, que eu não venha falar aqui, Pai, de coisas que vêm do meu conhecimento, da minha sabedoria, que mesmo sendo tão pequenininha, que venha ser do seu coração, Deus. Que o Senhor nos abençoe, nossos ouvidos não sejam moucos,
e nosso coração não seja de pedra. Auxilia-nos e ajuda-nos a compreender a sua palavra. Sê conosco e abençoa-nos, ó Pai. É isso que te peço. Amém. Agora vamos ler a Almeida Revista Ampliada, para a gente comparar as versões também. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele também comeu. E abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Novamente, vamos ler agora a Bíblia de Jerusalém. Percebe que a Almeida Revista Ampliada ela é mais fluida do que a King James. A King James ela possui um palavreado mais rebuscado, mas por ele ser um pouco mais rebuscado, eu acredito que ele seja mais abrangente e nos dê mais ideias do que podemos realmente trabalhar, né? A de Jerusalém, então, olha, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito, ela disse à mulher: então Deus disse: vós não podereis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, que a árvore era desejável para adquirir conhecimento e discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus, entrelaçando folhas de figueira, e se cingiram. É interessante a gente fazer essas averiguações acerca das versões, porque daí a gente já pode narrar o que aconteceu, mais ou menos, né? Antes da gente trilhar o caminho. O que aconteceu é que Adão estava próximo a Eva, né? Ao contrário do que muitos pensam, Adão estava próximo a Eva, e Eva, conversando com a serpente, ela, dando a entender que estava explicando sobre as coisas que haviam sido explicadas a ela, ela começa a, na verdade, se deixar enredar por uma conversa, né? E nessa conversa, quem era mais sagaz acabou saindo vitorioso. Foi uma disputa teológica, na verdade. A teologia da serpente superou a teologia humana, né? Porque a teologia divina, ela é insuperável, mas ela não estava sendo obedecida, se vocês conseguem entender o que eu falei. Então, o texto, ele, na verdade, ele se inicia apresentando três personagens. A serpente e como ela, entre todos os animais que Deus havia criado, era a mais astuta deles. Observando que a astúcia aí não é tida como um demérito, não é como se fosse ruim, astuto tipo maldoso, não. É um elogio. Dentre todos os animais do campo, a serpente era a mais sagaz. Era aquela que possuía a maior prudência, isso é, a capacidade de prever e a procura de evitar perigo. Ou seja, a sagacidade dela estava na capacidade dela prever e conseguir sair de inconvenientes, sabe? Por um tempo o pessoal ficou usando resiliência como se fosse um termo muito comparável a isso, né? A forma negativa que a gente tem da serpente, na verdade, e repulsiva que vem do animal asqueroso, ela se dá por conta desse capítulo, né? A gente tem hoje e vê a serpente dessa forma por conta do que aconteceu aí. A queda, na verdade, ela traz essa ideia asquerosa sobre a serpente. E também é revelado que a serpente que se apresenta a Eva, tentando enredar ela numa conversa, ela
utiliza-se de argumentos muito dúbios, né? E a gente vai poder ver isso logo à frente. Mas também vemos que a serpente não era essa serpente a qual conhecemos hoje em dia. Ela sofreu uma maldição a qual ela foi reduzida, né? Então, vamos continuar. Primeira pergunta que a gente geralmente vai se fazer é: quem estava por trás da serpente? Né? Por que a serpente talvez estava falando? Né? Por que a serpente tinha esse conhecimento das coisas que foram faladas? Por que a serpente tinha esse argumento? Ela era tão sólida nos argumentos que ela utilizava, apesar de serem argumentos sofistas. Né? É importante que a gente venha ter em mente alguns aspectos que são importantíssimos no relato. Né? Deixa eu só trazer isso daqui para cá, para ficar mais fácil de passar aqui os cards. Acreditar nesse relato como fidedigno é a única maneira que a gente tem de preservar a estrutura bíblica, né? E a gente não vir a cair em armadilhas acerca dessa doutrina. Por isso esse relato é tão importante. Gênesis 3, ele abre a Bíblia, né? Assim como Gênesis 1, para a fé. A gente não pode acreditar que isso aqui foi mitológico e é uma forma de contar. Porque senão a gente começa a equiparar esse mito com uma possível quebra de condições, né? Digo isso porque realmente, quando a gente entende que isso daqui é real, todas as maldições se tornam reais por conta disso. Mas quando temos que é um mito, a gente tenta arrumar uma espécie de desculpa para as coisas ocorrerem. Então a gente tem que ler a Bíblia compreendendo ela com a visão espiritual de coisas que foram reais. Por quê? Foi real, né? Isso eu digo porque muitas pessoas elas vão implicar com a ideia da serpente, né? E a serpente, na verdade, que a gente tem a ideia hoje é que é uma cobra, né? Porém, a serpente, como primeira espécie, como uma espécie diferenciada, ela não seria uma cobra. O termo, na verdade, não faz lembrar no resultado uma cobra, mas para a gente e para Moisés, quando ele escreveu, esse animal selvático, ou seja, esse termo ele é nem usado para animal marinho, né? Que o animal marinho ele é um monstro. Não, ele não é um monstro, ele não é enorme, ele não tem aquelas patinhas, mas ele é diferenciado, né? Esse termo é o termo que é usado para répteis, ou seja, a serpente ela não se parecia com o monstro marinho e nem, ao mesmo tempo, se parecia com os répteis, porque senão a maldição dela não teria sido se tornar um réptil. Mas a mesma, ela deixa uma figura muito similar a que estamos acostumados, né? Depois de sua maldição. Então a serpente ela devia se parecer mais ou menos como, né? Uns dizem com asas, outros dizem com patas, outros dizem como aquele dragão comumente chinês, mas a Bíblia não dá muita ênfase para isso, porque principalmente Moisés não dá muita ênfase para isso, porque isso não é para ligar-nos à imaginação, e sim para compreendermos o que aconteceu. A serpente, ela tinha um status bônus acima de todos os outros animais. Ela era sagaz, ela tinha essa forma de conseguir lidar com perigos inconvenientes. No entanto, essa maldição ela deixa com a figura similar ao que a gente acredita que é a cobra hoje em dia, né? No texto a gente percebe que a serpente não é outro animal a serpente não é outra pessoa senão inimigo. A gente percebe isso em Gênesis 3, 4 e 5, que eu vou reler aqui para vocês. Gênesis 3, 4 e 5. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vê bem, o plano do inimigo sempre foi ir contra a criação divina. Por isso, quando a gente observa que a degradação do mundo, do homem e das demais coisas, até da natureza, a gente pode entender que o trabalho do inimigo vem sendo feito com grande parcela e grande ajuda do próprio homem, né? Ao aceitar qualquer espécie de tentação. E essa ajuda do homem e a degradação do homem, ela vem desde a ideia do Éden, né? Você percebe que a teologia empregada por Satanás,
É uma teologia totalmente contrária. É uma teologia que chamamos de sofismo. O que é o sofismo? É você pegar e administrar meias verdades ou ideias parcialmente corretas para que você, dessa forma, consiga ludibriar alguém a concordar com você, né? Os sofistas eram filósofos que existiam na época de Sócrates e eles tentavam enredar Sócrates em várias perguntas, né? Um sofisma clássico que pessoas que se denominam ateias fazem é o seguinte: mas Deus criaria uma pedra que nem mesmo ele poderia levantar? Mas no cerne dessa pergunta já estava errado, né? Se Deus pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então a pergunta em si ela já tem uma inconsistência. Da mesma forma, a serpente ela trabalha com essa rede para colocar a Eva, né? Alguns teólogos creem que a queda de Satanás e seus anjos ela se deu exatamente nesse período inicial do Éden. Porque quando Deus cria o jardim, cria o homem, ele termina o dia e fala: eis que tudo que eu fiz é bom, e ponto. Então acredita-se, para alguns teólogos, que entre esse sétimo dia e essa queda, aconteceu a queda dos anjos, né? De 1/3 dos anjos, que militavam contra Deus e apoiaram a causa de Satanás. Então, Satanás e seus anjos se utilizam do homem para ofender a Deus. Certo é que a gente pode, em Gênesis 3, conhecer a figura contrária a Deus, né? Ela não é poderosa como Deus, mas essa figura ela está intrinsecamente ligada ao erro, ao fato de que o homem pode sustentar a si por vontade própria. É a primeira teologia contrária à teologia cristã que aparece. O que foi, Nina? A Nina está ali. A primeira teologia cristã, contrária à teologia cristã que ela aparece. O fato da cobra falar não parecia incomodar muito nenhum deles, nem Adão, nem Eva e nem o espectador, que era Moisés, né, que estava vendo através de visões, estava tendo visões e escrevendo. A gente já conversou, aliás, que Apocalipse foi escrito da mesma forma que Gênesis. O início é escrito da mesma forma que o fim. Porque ambos não tiveram condições de terem visto. Deixa eu encostar aqui, senão ela vai vir. Ela vai ficar pulando aqui. Pronto, resolveu. Agora ela sabe que não pode mais vir. Voltando. Então, o importante, na verdade, não era entender por que ela estava falando. Isso não era altamente incomum, né? Até porque tudo no Jardim do Éden era muito novo. E tudo era uma forma de agradar a Deus até o momento. Além disso, a gente consegue entender que a serpente, ela, depois de algum tempo, ela foi vista como uma espécie de simbolismo, mas o fato é que aqui ela nos é apresentada com a ideia de antítese do bem, uma espécie de entidade que se alimenta ou tem seus próprios princípios na ideia de destruição e caos, que é exatamente o simbolismo qual as pessoas depois ligaram à serpente, né? O Ouroboros, né, que é a serpente que come o próprio rabo, na verdade é o caos que o mundo é colocado. As filosofias, na verdade, elas tentam explicar aquilo que a Bíblia já havia explicado, né? Isso de outras formas, porque a forma bíblica é essa, é só lermos e compreendermos. E uma das perguntas que também surge a nós, além dessa de entendermos quem era a serpente, é por que a serpente então escolhe Eva? Bem, se compreendermos que a serpente era a antítese do bem, era aquele que blasfemava contra Deus, utilizando-se da argumentação de que Deus estava mentindo a Eva e utilizando-se uma teologia satânica, né? Uma teologia de forma de inimigo. Uma teologia satânica quer dizer isso. Para confrontar Eva, a gente pode pegar alguns aspectos para compreender o porquê da escolha de Eva. A serpente, ela se chega primeiramente a Eva a fim de tentar, através de uma disputa em forma de diálogo, né, enredar ela em uma situação. Ela se utiliza de meias verdades, como eu te falei, são sofismas. O que são isso? São tendencionamentos que você joga
E aí a pessoa, para ela responder esse tendencionamento, ela vai ter que contra-argumentar baseado em alguma coisa que você já deu como falso, né? Então Eva, pensando em dar espaço à resposta, ela acaba cedendo espaço a uma outra doutrina, que não é aquela que Eva havia entendido, que havia sido passada para Eva por Adão. Porém, é interessante que a gente pense em por que Eva foi escolhida. Acreditamos que tanto Adão quanto Eva possuíam racionalidade. E a fraqueza de Eva não era pelo fato de ela ser mulher. Tá? Observamos que Eva convence Adão. Então, poderia ser Eva a forma de que o inimigo ofendesse a Deus em Adão. Eva é a criatura mais jovem, mais nova, criada no jardim. E ela foi educada por Adão. Tudo isso passa a entender quando a gente lê os outros versículos e quando a gente vem fazendo nosso estudo. Então, logo apesar de Eva conhecer o Criador face a face, a gente entende que anteriormente a responsabilidade de Eva, a responsabilidade da educação da mesma estava em Adão, né? Então, quando o diabo ele chega para confrontar Eva, Eva deveria ter sido instruída por Adão e Adão deveria ter protegido a Eva, né? O diabo ele possui um maior conhecimento acerca das coisas celestiais do que Eva, certamente, pois ele havia saído de lá há pouco tempo, ele havia sido expulso de lá, e ele escolhe Eva porque Eva, parece ser a que menos teria conhecimento e menos teria vivência das coisas celestiais. Então o diabo ele se apresenta como uma espécie de teólogo celestial. Ele apresenta visões diferentes a Eva, e quando a Eva dá espaço para essa conversa, ela vê que ela se sentiu enredada por essa conversa, na verdade. Porque essas visões talvez façam sentido para ela, porque talvez exista uma outra forma de pensar. A gente compreende, então, dessa forma, que Eva seria uma decisão mais fácil quando ela fosse enredada. E quando ela se viu enredada, ela não estava acompanhada. Adão não estava prestando atenção nela, apesar de estar do lado dela. Adão não estava cumprindo o seu papel como o provedor, como o protetor do jardim. Então, o começo da história de Eva cair no erro vem da culpa de Adão. E quando Eva comete o pecado, Adão é levado a cometer o pecado por Eva. Porém, o primeiro erro foi Adão ter deixado Eva, né? Então, entender dessa forma não parece ser muito lógico, porque Adão não é deixado de ser citado em momento algum. E quando a gente lê a Bíblia de Jerusalém, ela é bem clara em falar que Adão estava do seu lado, né? Quando a gente lê até a King James, que é a mais coesa delas, né? A mais reta, assim, não de fidedigna, mas de palavras que conseguem dar uma abrangência maior, a gente vê. Ó. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que a árvore era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada, para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu e deu também a seu marido com ela. E ele comeu. Então, ele estava próximo, ela comeu e entregou ao marido dela. Qual deveria ser a atitude de Adão para com Eva? Ele deveria reprovar essa atitude de Eva e levar ao Criador. O Criador, a gente não sabe como ele resolveria, mas a atitude de Adão deveria ser a atitude correta, né? A atitude fim. Mas sabemos que o homem é tendencionado ao pecado. Quando Adão viu que não aconteceu nada imediatamente com Eva, ele acreditou que aquela teologia satânica estava certa, quando na verdade ela estava errada. A morte, para eles, ela não precisava vir num piscar de olhos, porque eles eram seres eternos. A morte ela vem com o decorrer do tempo. O pecado ele causa em você a morte por suas consequências. Se o pecado causa em você a morte por suas consequências, quando o diabo enreda, ele leva a Eva a acreditar que ao tocar na árvore, ela já morreria. Porque foi passada a ela essa informação, sendo que Deus não havia falado essa informação. Essa informação possivelmente foi colocada por Adão, porque Adão já existia aquele recuo natural. A gente pode entender isso quando Deus fala a Adão, no capítulo 2.
2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comerdes, tu certamente morrerás. A gente não vê que Deus falou, além disso, para não tocar. Então a gente consegue entender e compreender que Adão educou Eva. Só que a educação de Adão para com Eva, ela foi feita de uma forma que não foi efetiva, né? Ele aumentou um pouco, possivelmente, para poder criar um certo receio, uma certa espécie de você expurgar essa ideia da sua mente, né? E quando ela toca, vê que não morreu, come, vê que não morreu, Adão acaba pensando, se ela não morreu, então era tudo mentira. Então a ofensa, ela é realizada, o pecado, ele é realizado dessa forma, né? Um outro aspecto, além do primeiro tópico, que é o pecado, a gente tem o segundo, que é o engano, né? O engano, a gente pode ler a narrativa de Gênesis 3, de 1 a 5, né? Ora, a serpente, que era o mais sutil do que qualquer animal do campo, que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo bem e o mal. Através desse texto, a gente pode entender que toda a narrativa de Satanás é colocada como meias verdades, é um sofismo, é um discurso que guia o interlocutor quando ele está desavisado a um apelo de decisão lógico. E esse apelo de decisão lógico ele vai estar sugestionado, né? Quando a gente lê esses versículos que a gente acabou de ler, a gente pode observar que Eva retrata a fala de Deus e nela a gente pode perceber exatamente aquilo que eu havia falado. Existe um adeno, a árvore não poderia nem ser tocada para que eles não morressem. O acréscimo deve ter sido realizado por próprio Adão, ao instruir Eva. Como a gente falou anteriormente, a instrução de Adão sobre Eva, ela foi incompleta. Apesar de Adão ter adicionado essa cláusula, ela foi incompleta, porque Eva não se sentia segura. A narrativa da serpente, na verdade, é a mesma que a gente tem em alguns universalistas hoje, em acreditar que Deus mente ou pode flexibilizar uma promessa ou ordem para algo, né? E isso é bem típico daqueles que querem se afastar ou errar e necessitam apenas de um motivo de aprovação, cauterizar a sua mente, começar a colocar no seu ser o pecado tão intrinsecamente ligado em que ele não vai precisar se acusar, né? E nisso a gente pode ver alguns pontos, né, acerca do engano. O engano, ele tem o perigo em tentar dialogar com o erro. Eva se via só. Apesar de estar do lado de Adão, ela se sentia só, no sentido de poder conversar com a serpente e Adão em nenhum momento ter falado, opa, você está falando aí, está errado. Então ela se via só. É um momento em que ela acreditou estar tirando uma dúvida de algum animal, está sendo útil dessa forma, está podendo discutir das coisas que ela achou que conhecia. Mas logo em seguida ela se vê enredada em toda uma trama que ela não conseguia se desfazer. A dúvida brotou na mente dela de uma forma que ela não conseguia se desgarrar disso. Havia em Eva, assim como seu marido, a hipótese de negar o erro, né? Sendo que eles, os únicos seres humanos, a ter esse livre-arbítrio, a livre consciência de poder decidir entre fazer o bem e fazer o mal, né, acabaram errando. Porém, né, se você analisar que Eva se permitiu entrar em mais conversações, e como a gente pode ver em 1 Coríntios 15:33, os costumes acabam se corrompendo ao adentrarmos em territórios que não são nossos, são hostis à nossa fé. Né? A amizade do mundo é inimizade para com Deus. Vamos ler 1 Coríntios 15:33, para que a gente possa ter mais amplo conhecimento acerca das coisas às quais falamos. 1 Coríntios
15, 33. Não se deixe enganar. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Então, quando a gente analisa isso dessa forma, que essas más conversações de Eva acabaram por corromper aquilo que era a verdade absoluta em seu coração. As más conversações, elas tendencionaram Eva a corromper o bom costume, que era a boa doutrina, a boa e sã palavra de Deus. Quando o diabo ele lança para ela uma pergunta e uma enfática resposta sobre aquilo mesmo que ele já queria, ele coloca dúvida na mente da mulher. Ora, qual deveria ser a resposta? Não, Deus falou para não comermos. Deus não mente. Deus nunca havia mentido. Deus nunca mentirá e nunca mentiu. Deus nos criou. Para que Deus faria isso conosco? O meu marido está sob um pacto. Nós estamos sobre um pacto. Nós obedecemos a Deus por sua magnitude e por nossa gratidão a Ele ter criado a gente. Essa não deveria ter sido a resposta, mas ela se enredou numa má conversação. E essa má conversação, ela gerou no coração de Eva um corrompimento acerca daquilo que era bom. Ela atrapalhou o bom costume. Ela trouxe sobre si apenas uma desgraça sobre aquilo que ela acreditava que estava correto. Ela começou a duvidar das palavras reais e as intenções reais do grandioso Deus. Perceba, o diabo, ele quer corromper o costume de Eva, ele quer corromper o ideal de que Deus é bom, para que ele seja igualado, porque ele é um mentiroso. Ele se utilizou de uma meia-verdade, e uma meia-verdade nada mais é do que uma mentira completa. Então, quando a gente entende que a amizade com o mundo, a amizade com a teologia permissiva é inimizade para com Deus, a gente entende que Tiago estava sendo altamente assertivo também, quando Tiago fala em sua carta, em capítulo 4, versículo 4. Né? Vamos abrir lá também. A gente vai falar 4:4 e 4:7. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Automaticamente, se você gostaria de estar a par da teologia satânica, você pode estar a par. Mas saiba que a partir desse momento você se torna inimigo de Deus. Você se torna rival, só que você não tem capacidade para rivalizar. Você não tem capacidade para ser elencado como inimigo. Você será varrido da terra como pó. Mas quando você se coloca contrário a essa doutrina, qual será o local no qual você vai permanecer? Senão o mesmo local que Satanás também irá. Então, quando você entende que a denúncia dessa palavra é entender que Eva adulterou a lei, acreditando que a palavra da serpente podia ter maior credibilidade do que a palavra do Criador, ela pensou, eu vou testar, e dessa forma eu vou poder entender, e qualquer coisa eu vou defraudar a Deus, eu vou enganar a Deus. E Tiago em 4:7 fala o que Eva deveria ter feito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Eva nem mesmo se sujeitou a Deus, ela não se rendeu a Deus. Como ela poderia resistir ao diabo? Eva errou como qualquer ser humano. Eva tentou levar sobre si lógicas que não estavam possíveis para a sua mente. Então, o erro de Eva, ele nos alerta o perigo de você conseguir compreender e dialogar com o erro. É uma lâmina, você está caminhando sobre a ponta do abismo. É como se você estivesse caminhando sobre o fio de uma navalha. Você talvez tenha tal capacidade de conseguir delimitar essa conversa, mas por vezes você é tão enredado que você não vai conseguir sair dela. O segundo perigo, o perigo nas meias-verdades. O discurso de Satanás ele é permeado de lógica e oratória, ela é altamente confrontativa, né?
Ele lança uma pergunta que ele mesmo já obtém respostas. Ao observar que ele possui conhecimento, Eva começa a tentar argumentar baseando-se em seu conhecimento. Ao conhecer e reconhecer uma meia-verdade, Eva se viu levada a um confronto lógico sobre a essência da vontade de Deus. Isso acabou por decidir que Deus, para Eva, não era verdadeiro, e sim a serpente. A serpente foi colocada em primeiro local. Vê se você compreende. Deus passeava no jardim todo fim de tarde. Deus falava com eles. Deus os criou. Deus mostrava maravilhas a eles. Toda a história era contada para Eva, e Eva viu grande parte das coisas terem acontecido. Mas Eva preferiu acreditar numa serpente que ela acabara de conhecer. Só pelo nível de lógica, né? Eva possibilitou que ela mesma fosse colocada em xeque e colocasse, através da sua dúvida, em xeque também o próprio Deus. Ela se colocasse em dúvida a verdade de Deus, né? O terceiro perigo, a atenção que devemos dar às doutrinas, o perigo de falsas doutrinas. Eva é colocada, então, numa decisão crítica nesse momento. Crer na doutrina a qual foi passada e ser firme nela e acreditar que essa doutrina é a real, ou acreditar numa doutrina nova que lhe foi apresentada, que é mais permissiva, que talvez você pode moldar conforme seus desejos, né? E isso é algo que o próprio demônio se põe a fazer como ninguém. Ele nos leva a entender que a doutrina ela pode ser maleável. A atenção em pensar e o ato nesse caso, eles são totalmente distintivos, né? A tentação, ela é possível, mas o ato, ele vem com o erro. Paulo nos leva a entender, em Gálatas 1, 8, 9, né? A gente vai estar lendo junto também aqui. Gálatas 1, 8, 9. Porém, ainda alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que ele seja anátema. Como já vô-lo dissemos, digo-vos, pois agora novamente, se algum homem pregar a vós algum outro evangelho, além do que recebeste, que seja ele anátema. Anátema é maldito, né? Então, Eva, ela é colocada numa questão muito simples. Ela vai acreditar na verdade revelada do céu ou na verdade revelada da serpente. Ela se inclina a acreditar em outra teologia, em um outro evangelho, em uma outra verdade. E não existia alguém ao qual ela devesse honrar que não fosse o próprio Deus, que não fosse honrar a palavra que veio do próprio Deus, que foi passada a ela por seu marido. Mas essa doutrina nova que passou, ela foi permitida a Eva, quando na verdade ela deveria ter sido amaldiçoada. A doutrina ela precisa de um crivo, e o crivo é a própria palavra. Né? Por isso que acreditamos no sola escritura, porque apenas a palavra é o crivo para você crer na doutrina. O enunciado, né? Aquilo que foi proposto para Eva é de que talvez Deus fosse mesquinho demais para com eles e não queria que eles tivessem conhecimento das coisas, não pudessem fazer algumas coisas, e não apenas o bem e o mal, né? E é um conhecimento acerca de tudo que é passado para eles. É uma promessa de que eles passariam a ser como o próprio Deus. É um pecado qual o próprio inimigo cometeu. E ele há de pagar. Mas ele quis colocar essa ideia no ser humano. E essa ideia vingou no coração humano, porque o ser humano acabou, Eva, né, e depois Adão, acabou com esse pecado, acarretando sobre si a ideia de que ele poderia crer numa outra doutrina e isso aconteceria. Mas, infelizmente, isso trouxe maldição, porque Satanás, o inimigo, já é maldito. Ele é maldito desde o momento que ele foi lançado fora. Mas isso ele não falou. Ele não falou como ele conhecia. Ele não falou que ele já sabia dessas histórias. E Eva, por entender que ele já sabia de algumas coisas, talvez ele soubesse mais do que ela. Talvez ele tivesse visto informações a mais. E, em vez de acreditar nas palavras do próprio Deus, Eva se propôs a acreditar nas palavras da serpente. E dessa forma, Eva se viu
doutrinada pela teologia satânica. Por isso que existe o perigo com as doutrinas, né? O terceiro grande ponto que a gente precisa falar é sobre o desejo, né? A tentação. Gênesis 3:6, ele vai revelar um pouco para a gente sobre o desejo. Eu gostaria de ler novamente Gênesis 3:6, porque tem uma palavra muito importante ali, que eu até grifei algumas vezes. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido com ela, e ele o comeu. Percebe? Satanás teve certeza que Eva comprou a ideia dele apenas pelo olhar de Eva, apenas como Eva olhou para a árvore. O desejo, ele é a ponta do precipício, ele é a porta do pecado. Cristo afirma que o nosso pecado não é apenas realizado no ato, mas primeiro em nossas mentes. A gente pode ver isso em Mateus 5:28. Eu gostaria de ver. Mateus 5:28. Eu gosto de falar com a referência, né? É quando Cristo fala que quando você olha uma mulher com intenção errada, você já pecou. Né? Mateus 5. Mateus 5:28. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, o desejo, a vontade, ela é a porta do pecado. Você entende aquilo e se você maquinou, você já pecou. Você ainda pode evitar ainda um pecado maior. Mas quando você maquina o pecado, quando ele está aqui dentro, ele pode ser evitado se tornar em ato. Mas ele não é evitado se tornar em pecado. Né? Então, o controle que temos e o pensamento errado, eles podem acabar tomando forma quando eles não têm uma coligação. Os nossos pensamentos devem estar centrados em Deus, porque após esse pensamento errado e desejado, ele começa a tomar forma. E aí ele é concluído como uma somatória de outros pecados para que ele venha se tornar uma ação pecaminosa. A palavra designada para desejo aí pode indicar anseio do coração. Então, Eva deixou que o inimigo plantasse em seu coração não só uma semente de dúvida, mas essa semente de dúvida que frutificou muito rápido. Quando a gente lê Gênesis 3:6, a gente entende que Eva já comparava a árvore que ela não poderia comer com as outras árvores, para verificar que ela era agradável e boa, para na lógica dela ela entender que poderia comer, mas que além de tudo, podia fazer ela muito mais sábia, como também poderia fazer mais sábio a Adão, mas ela poderia ser muito sábia, e assim mesmo como o próprio Deus. Que ao ver dela, ela entenderia que ela não iria morrer imediatamente. Então quando ela toca, ela vê que não morreu, ela entende que de repente Deus mentiu. E aí ela come. E perceba que ambos, Adão e Eva, são tomados pelo ciclo pecaminoso. Eles buscam confiar em outro que não é Deus, que é a serpente, e sentem seu desejo ardente em realizar o erro. Eles deixam que a falsa doutrina tome e se torne um anseio forte em seus corações. Eles confiam em seu coração e acham que esse caminho é o caminho mais afável, é o caminho mais correto. Porém, a gente vê em Provérbios 28:26, que a gente não deve confiar na nossa sabedoria. E que a sabedoria, ela não vem de outro senão do temor que podemos ter a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não se deixar enganar, se enredar na teologia do anjo caído, a mesma que prega hoje. Você pode fazer o que seu coração mandar. Você pode confiar nos seus sentimentos. Deus é amor. Deus vai te perdoar porque Ele é amor. A gente cai no mesmo pecado que Eva e Adão são corrompidos. Cristo nos alerta em 15:19 sobre o coração do homem, que é de lá que o homem mata, adultera, rouba. O coração do homem está cheio de pecado. Por isso que a gente não pode confiar no nosso coração. A gente pode entender que existem mais 2 tópicos que a gente pode aprofundar acerca disso. O primeiro, o nosso desejo deve ser centrado em Deus.
A única forma de tentarmos colocar nossos corações a serem reeducados é colocados sempre na presença de Deus. Aliançar o tanto quanto possível a nossa mente, alicerçando-a em Deus e em sua palavra. Esta palavra, ela vem de Deus a Josué, em Josué 1:8, a qual pode ser tomada a nós. Pois apenas quando você pode ter a lei do Senhor gravada no seu coração, você pode resistir, você pode prosperar nos seus caminhos. E a gente vê que Davi novamente repete essa mesma promessa para aquele que crê no Salmo 1. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, que nela anseia o seu coração, dia e noite. É desejar fazer cumprir a lei do Senhor. Essa é a única forma de você conseguir reeducar um coração que naturalmente acaba se tornando maligno. E você tem um outro aspecto que você pode entender ainda sobre o desejo e o anseio. Se o desejo, se o anseio ele te domina, isso é um indício de que sua vida é escrava do pecado. Assim como o pecado corrompe o pecador, o desejo contínuo pode corromper totalmente o seu domínio. Ou seja, dessa forma, o pecado ele começa a ser o seu senhor. Você não tem mais capacidade de resisti-lo. Cristo nos alerta em João 8,34 o seguinte: todo aquele que peca é escravo do pecado. E o escravo, ele não vai possuir em si vontade própria, ele vai fazer apenas o que o seu senhor manda. Mas se você tiver em Cristo o seu senhorio, quando a gente entrega para Cristo o nosso senhorio, ele não é mais o Senhor sendo o pecado do seu coração. Perdão, vou explicar melhor. O dono do seu coração, o Senhor do seu coração, não é mais o pecado, mas sim Cristo. A gente não tem mais dependência do pecado, porque a salvação em Cristo nos livra do pecado. Como dito em Tito 2, 11 e 13, ganhamos de Cristo o domínio próprio, como falado lá em Paulo, aos Gálatas 5, 22 e 23, que fala acerca dos frutos do Espírito. A gente tem em Cristo a liberdade. Apenas em Cristo podemos ter a decisão. Ser escravo do pecado para o mundo é ser livre, é você poder fazer aquilo que você quiser. Mas, na verdade, quando você faz tudo aquilo que você quer, você sente um grande vazio. Por que você sente esse vazio? Porque o pecado ele não se satisfaz. O pecado, cada vez mais, ele quer cavar mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. É um vício contínuo. E você só tem uma forma de escapar dessa escravidão: entregando o seu coração a Deus, entregando a Cristo os seus anseios. Então, como o ato é feito, em Gênesis 3:7, a gente vai ler para poder a gente concluir esse ato efeito e tirar algumas ideias que a gente pode ter. A gente já viu algumas ideias no decorrer da palavra, mas tirar algumas ideias que a gente pode ter acerca da palavra. 3:7. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. É o que a gente chama de ato-efeito. Conclusão: o ato, o pecado causado, ele causou imediatamente um efeito. Qual foi o efeito? A culpa e o tremor. Ao terem seus olhos abertos, na verdade, eles não possuíam mais conhecimento de sabedoria, e sim se envergonharam porque eles estavam nus. Essa vergonha se deu por conta da sua própria consciência. Eles comeram fruto do conhecimento do bem e do mal e se tornaram, na verdade, conhecedores da maldade. E começaram a ver em um ou outro exposto, errados, envergonhados. Isso tudo porque eles conheciam agora o erro. Para o povo do Oriente Antigo, ser visto nu era uma das maiores vergonhas a qual ele poderia passar. E é exatamente por isso que Noé, à frente, vai acabar amaldiçoando seu filho. Encontrar-se despido era se encontrar exposto, vulnerável, considerado sujo, vulgar. O pecado trouxe consigo a morte, mas também trouxe consigo a culpa. Então, o que a gente pode, em um breve resumo, compreender de tudo o que falamos? Vamos lá. Com relação ao pecado e ao engano, a gente tem que ter noção de que, por vezes, dialogar com o erro é a pior forma de tentar vencer o mal.
dialogar com o erro, quando não temos força suficiente, quando não nos encontramos embasados verdadeiramente em Cristo, pode ser apenas um salto com um bungee jump sem corda sobre os mares do pecado. Isso porque talvez dialogar com o erro não nos credencie vitória sobre o erro, mas sim sejamos enganados em formas de sofismas, em formas de teologias mais abrangentes que podem te liberar a um certo erro. Exemplo, se você defrauda alguém ou mente em benefício de outro, você não deixou de mentir. Você mentiu. E isso é o erro. Dialogar com o erro é um dos grandes perigos que temos para a nossa sociedade. Dialogar com o erro é você dançar com o pecado e esperar que não se suje, né? Um outro cuidado qual devemos ter é cuidado com as meias-verdades. As meias-verdades, elas são mentiras completas. Quando você omite algo, ofusca algo para benefício próprio, lendo a própria palavra, não sendo acusado em seu coração, isso pode ter se dado porque você cauterizou a verdade. Você cauterizou o seu coração para aceitar uma forma dessa teologia fazer alguma coisa vívida para você, mas que não lhe acuse do seu pecado. Por vezes somos acusados por nossa consciência. E a nossa consciência, quando temos o Santo Espírito, ela geme em nós, falando: Pedro, você errou nisso. Pedro, você não deveria ter feito isso. Mas quando a gente entende que minhas verdades são válidas, a gente, não, eu não descumpri totalmente. Eu não roubei, eu furtei. Eu não adulterei, eu só olhei. Então a gente se tampa com meias-verdades. E essas meias-verdades, elas acabam cauterizando o seu coração e calejando para que você não consiga enxergar a realidade absoluta e verdadeira. O mundo em si só, ele fala que não há verdade absoluta. Isso é uma grande mentira, porque aqui tem um livro de verdades absolutas. Esse livro, ele está cheio de verdades absolutas e que não podem ser sincretizadas com as verdades mundanas. Então, quando a gente entende que meias-verdades são perigosas, porque são mentiras completas, apesar de serem meias-verdades, a gente entende que, quando a gente dialoga com o erro, a gente pode acabar caindo no discurso da meia-verdade. Ou pior, você deve ter atenção aos perigos das falsas doutrinas. Quando você é catequizado, quando você é doutrinado de forma errada, você acaba por tendencionar a sua vida em meias verdades que te passaram como uma doutrina sã. E talvez essas sã doutrinas, que você acredita que sejam sãs, elas não são comprováveis na Bíblia, porque elas são permeáveis de meias verdades. Por isso que acreditamos que somente Cristo, somente a Deus devemos dar glória, somente a Escritura, só a fé e só pela graça. Esse compilado de informações nos traz um crivo único. Uma doutrina, ela deve ser passada pela palavra. Conhecer a palavra nos faz com que não venhamos a tomar sobre nós meias verdades como doutrina. Além disso, quando a gente fala sobre o desejo, tomando para uma aplicação prática, como falamos, nosso desejo deve ser centrado em Deus. Isso é uma forma de resolução. Colocar nosso desejo e reeducar nosso coração é colocar nosso coração no local ao qual ele nunca deveria ter saído. Porém, somos pecadores e, por vezes, queremos visitar o nosso antigo Senhor. E temos que ter o cuidado de, quando isso ocorrer, quando visitarmos o antigo Senhor e acabarmos por pecar, não nos afastarmos completamente de Deus. Isso porque não somos mais escravos do pecado. A partir do momento que Cristo nos compra com seu sangue, a escravidão do pecado, ela é cessada em nossos corações. Então não devemos servir ao pecado. Dessa forma, se reeducamos nosso coração em Cristo e não somos dominados pelo pecado, a tendência natural é que venhamos a caminhar em santificação. Isso quer dizer que não iremos pecar de forma alguma. Mas quando pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. E certamente, quando pecarmos,
continuaremos trilhando o nosso caminho após perdoados em Cristo Jesus. Porque o nosso coração ele é colocado para ser esquadrinhado. Uma oração que devemos sempre fazer: Senhor, verifica-se meus caminhos, esquadrinha meus caminhos, vê se há em mim algo errado. E que o Senhor me corrija. Porque eu gostaria de andar nos seus caminhos, para que eu não me frustre. Com isso percebemos que Eva não teve essa capacidade de raciocinar, e muito menos Adão. Adão não chama a atenção de sua esposa por ela ter errado contra o próprio Deus. Adão não isola Eva dos problemas. Então a culpa maior, a culpabilidade é de Adão. Lógico, semana que vem a gente vai ver os atos e as consequências dessa culpa. Porque atos e consequências da culpa, elas vêm sobre os seres humanos devido a essa pecaminosidade, devido ao erro que o mesmo teve para com o Deus Santo e Poderoso. Então que venhamos a compreender e venhamos a nos banhar na palavra de Deus. Que o nosso coração seja como o ribeiro de águas vivas, que fluem da palavra de Deus, e que venhamos não a nos ater a falsas doutrinas, a meias verdades, para que não venhamos a precisar termos um diálogo com o erro, mas devemos nos alicerçar em Deus para que o diabo se afugente de nós. Mas se a gente não conseguir se alicerçar, temos que fazer igual José, pegar na nossa capa e correr. Porque é melhor correr e continuar do que dialogar e ser apanhado pelo erro como Eva. Espero que hoje, apesar de tudo, apesar do meu, como vocês podem perceber, cansaço, a gente tenha conseguido falar um pouco e colocar essas ideias acerca dessa doutrina que é tão importante para nós de forma mais coesa em seu coração. Certo? Então, agradeço aos irmãos todo o tempo o qual me prestaram e que venhamos a crescer em conhecimento em Cristo Jesus. Semana que vem, se assim permitir Deus, vemos a culpa e a consequência. Certo? Vamos orar a Deus, entregando a Ele o nosso dia e que esse estudo venha vingar em nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui e porque podemos Te honrar e Te engrandecer, Deus. Deus, não nos permita, Pai, que venhamos a dialogar com erro sem conhecimento, Pai. Não nos permita que venhamos a nos encontrar fracos demais na fé e acreditando em qualquer doutrina de meia-verdade, Deus. Que a única doutrina que sejamos doutrinados, catequizados, seja a Sua sã doutrina. Que não venhamos a nos firmar os nossos pés na areia, mas sim na rocha, que é Cristo. Pai, que nós, Pai, como verdadeiros cristãos, tenhamos noção plena que Tu és o nosso Senhor, que não estamos mais sob o senhorio do pecado. E porque não estamos mais sob o senhorio do pecado, é que devemos colocar a Ti todos os nossos desejos e nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade e Teu querer. E eu Te peço agora, Pai, que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós, como sobre todos aqueles quais Tu elegeste, ó Pai, e estão espalhados pela face da terra. Em nome de Cristo. Amém. E é isso, meus irmãos. Até a próxima e vamos lá.